bem-vindo ao Preveste da UEA. Meu nome é professor Jonas Aranza, sou do sexo masculino e tenho 56 anos de idade. Minha cor é parda, tenho cabelos grisalhos e olhos pretos. Minha estatura é alta, 1,81 m. Estou trajando uma calça jeans preta e uma camisa preta. A sala de aula é um estúdio de televisão e eu utilizarei uma tela interativa para fazer anotações. A aula de hoje nós vamos fazer uma grande viagem aí na biologia, sabe em quê? No meio ambiente e a ação antrópica, a ação humana em relação ao meio ambiente aí, beleza? Só não esquecer que o meio ambiente corresponde a um conjunto de elementos, processos e dinâmicas biológicos, físicos e químicos que criam condições, mantêm a vida no planeta Terra. Então está relacionado tudo que está relacionado em nossa volta, a água, o solo, o ar que nós respiramos aí, tudo isso relacionado ao meio ambiente aí. Beleza, pessoal? Então aí você está vendo essa nossa imagem aí que corresponde a todos os fatores importantes que nós temos no nosso meio ambiente aí. Vamos continuar nossa viagem na biologia? Viaja comigo agora! Olha só, quando a gente fala de meio ambiente, o meio ambiente, como eu comentei com vocês, está relacionado a vários fatores que estão nos envolvendo. Nós temos a biosfera. A biosfera é o mundo que nós encontramos. Consiste no conjunto de todos os ecossistemas existentes no nosso planeta, o que abarca as mais diversas formas de vidas que habitam a Terra, nos ambientes terrestres de água doce e de água salgada. Essa é a biosfera que corresponde ao mundo que nós nos encontramos aí. Vamos noutra viagem aí? A hidrosfera. O que é a hidrosfera, Jonas? Representa todos os corpos d'água, doce ou salgada, do planeta Terra. Então nós temos aí a biosfera, nós temos aí a hidrosfera. Vamos continuar nossa viagem? Viaja comigo agora. Atmosfera. Trata-se de uma espessa camada de gases que formam um envoltório ao redor do nosso planeta, constituída por elementos como oxigênio, gás carbono, nitrogênio e outros além do vapor d'água. Só não esquecer que o gás que está em maior quantidade em nossa atmosfera é o nitrogênio. Beleza, pessoal? E nós temos também a litosfera, que é a camada mais externa do planeta Terra, o solo. E isto, situando-se acima do magma terrestre, divide-se em fragmentos sólidos, muitos extensos, chamados de placas tectônicas, sendo formada essencialmente por rochas e minerais. É sobre a litosfera que vivemos, onde os demais esferas se desenvolvem. Beleza aí, pessoal? E aí, nós temos, gente, a ação antrópica, a ação humana. São ações realizadas pelo homem. Atualmente, essas expressões ganhou destaque em diversas discussões sobre o meio ambiente. E isso, visto que as ações humanas têm provocado grandes alterações no meio ambiente e tem desencadeado um cenário de extrema preocupação entre os estudiosos e defensores do meio ambiente. A gente não pode esquecer que existem dois elementos aí, dois fatores importantes, que é o ato de preservar e conservar, que são coisas diferentes, não é uma mesma coisa, não. Preservar, gente, é algo original, é aquele ambiente que nunca foi tocado, aí a gente precisa preservar esse ambiente. Já conservar é um ambiente onde o homem, ele utiliza, porém nós precisamos conservar esse ambiente utilizando de forma o quê? De forma sustentável aí. Beleza, pessoal? Vamos continuar nossa viagem? Vamos continuar agora a nossa viagem nos elementos, nos fatores que interferem aí no meio ambiente. Fatores que vão lhe trazer problemas ao meio ambiente. Nós temos aí a primeira, que é justamente o quê? A chuva ácida. E isso, a industrialização provocou o aumento de uso de combustíveis fósseis, intensificou a queima desses combustíveis, lançando para a atmosfera diversos gases poluentes. Uma das consequências disso é a chuva ácida. Combinados com água, esses gases reagem formando água e sal. Alguns óxidos formam também ácido sulfúrico, que você está vendo aí o H2SO4.
beleza? É o ácido sulfúrico que precipita e deu origem às chuvas ácidas. Além também do ácido nítrico que você está vendo aí, o HNO3. Então são gases que são formados justamente porque que acaba encontrando, na verdade, esses gases poluentes da atmosfera acabam encontrando com os gases naturais da atmosfera, com o oxigênio, com o CO2, com o nitrogênio, e acaba ocorrendo a formação desses gases aí. Beleza? Então, é justamente essa situação que a gente não pode esquecer aí. Um outro fator que interfere no meio ambiente, não é verdade? É o desmatamento, tá certo? O desmatamento, o aumento populacional, a intensificação das atividades agropecuárias e o crescimento do ramo madeireiro acelera o ritmo do desmatamento de diversas áreas. Essa retirada da vegetação, gente, provoca inúmeros impactos ambientais, né? Então, esses fatores aí, né, da agropecuária, a pecuária, são fatores que estão relacionando a um processo de desmatamento, um fator extremamente importante da degradação do meio ambiente. Beleza aí, pessoal? Gente, agora vamos ter uma grande participação aí, sabe de quem? Do Léo, o cara que vai ser aprovado no vestibular da UEA. Professor, qual o bioma mais atingido pelo desmatamento no Brasil? Boa pergunta aí, hein, Léo? Sabe qual é? Nos dias de hoje, em 2023, o Cerrado, ele conseguiu superar a Amazônia. 68% de desmatamento em áreas aí no Brasil do Cerrado. Tá beleza? Então não esquece disso, hein, Léo? Não esquece disso. Nos dias de hoje, é o Cerrado que está em primeiro lugar em relação a desmatamento aí. Beleza? Ok? Valeu aí. Agora, gente, preste atenção. Nós vamos trabalhar com vocês agora os impactos positivos causados pela ação do homem, causado pela ação antrópica. Nós temos aí a coleta seletiva, o reflorestamento de áreas que foram desmatadas, reciclagem de lixo, uso de fontes renováveis de energia, preservação da biodiversidade, estabelecimento de leis de conservação do meio ambiente, não poluição de rios, lagos e mares, né? Incentivo de políticas ambientais, recuperação de matas ciliares, uso de filtros e diminuição de emissão de gases tóxicos pelas indústrias e uso consciente dos recursos hídricos e de energia. Esses fatores importantes aí, fatores positivos da ação do homem em relação ao meio ambiente. Não esquecer desses detalhes extremamente importantes, desses fatores. Cuidado, são os fatores positivos que nós citamos aí para vocês. Beleza, pessoal? Viaja comigo agora, sabe o quê? Nessa questão aí, ó, uma questão da VUNESP. Vamos lá. Ações de saneamento ambiental, como coleta e tratamento de esgoto domésticos e rede de distribuição de água potável e educação sanitária na população evitam doenças. Temos aí a letra A, transmitida por contato direto. Letra B, crônica de notificação compulsória. Letra C, de transmissão fecal oral. Letra D, congênitas hereditárias. E letra E, aguda de notificação compulsória. Beleza? Vamos ver aí qual é a resposta? É a letra C, transmissão fecal e oral. Sabe por quê? Ele bota lá, ó, ações de saneamento ambiental. O saneamento básico, gente, ele é de extrema importância, justamente com o objetivo de evitar proliferações de certas parasitoses, né? Como, por exemplo, uma abebíase, como, por exemplo, uma giardíase, não é verdade? Então, ações de saneamento ambiental, como coleta e tratamento de esgoto doméstico e rede de distribuição de água potável e educação sanitária na população, evitam doenças. Com certeza absoluta,
vai evitar essas doenças que é de extrema importância aí. Então aí vai evitar a transmissão fecal, né, oral, tá beleza? Por quê? Porque a água é um fator principal para a proliferação de parasitose. Beleza? Então a água ela precisa estar bem tratada. Então por isso que o saneamento básico ele é de extrema importância aí. Vocês estão viajando comigo? Estão viajando na biologia, meio ambiente, ação antrópica. Nós falamos para vocês dos pontos positivos do homem em relação ao meio ambiente, a reciclagem de lixo, né? Medidas de leis extremamente importantes para o meio ambiente aí. Então nós vimos as ações importantes aí. Nós vimos que tudo que está relacionado ao meio ambiente, à hidrosfera, à atmosfera, à litosfera, todos esses são fatores importantes que envolvem aí o meio ambiente. E não esquecer aquilo que eu falei para vocês. Mas, Jonas, o que foi que você falou sobre preservação e conservação? Lembra lá? Parece que é uma mesma coisa, preservar e conservar. Não é! Lembra que eu te falei, preservar é algo que foi o quê? Intocável. Um meio ambiente que não foi tocado ainda pelo ser humano. O ser humano ali, né, está com aquele ambiente original. Então, se aquele ambiente ele é original, o que a gente precisa fazer? Precisa preservar esse meio ambiente. Beleza aí? Já o ato de conservar é um meio ambiente que é utilizado pelo ser humano, porém nós precisamos utilizar esse meio ambiente de forma sustentável. Mas, Jonas, o que é a sustentabilidade? É você utilizar esse meio ambiente sem prejudicar gerações futuras. Beleza? Então não esqueçam desse detalhe que nós falamos para vocês, de diferença de preservar e conservar aí. Beleza, pessoal? Então esses foram os fatores que nós estudamos hoje. E a pergunta do Léo, que foi uma pergunta extremamente importante, onde ele perguntou qual era o bioma que estava tendo maior desmatamento no Brasil nos dias de hoje, que é o Cerrado. Beleza? O Cerrado que está, na verdade, em primeiro lugar desde 2023. 68% no Brasil, o Cerrado está tendo problema de desmatamento aí. Beleza, pessoal? Vimos na aula de hoje, então, o que nós vimos? Vimos meio ambiente e ação antrópica. Assuntos esses importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste da UEA em todas as redes sociais. Pessoal, estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!